Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. O convidado de hoje é o André e hoje é um episódio um pouco diferente de tudo aquilo que a gente já fez até aqui, porque além dele ser um ex-universitário, hoje ele é professor de cursinho também. Já passo até para ele se apresentar melhor aí com detalhes. E só fazendo aquele jabazinho de sempre, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos. O tema hoje vai ser engenharia elétrica. Então, se vocês conhecem alguém que se interessa pelo assunto, não esquece de mandar. E é isso. Tudo certo, André? Beleza? Fala Daniel, oi pessoal, tudo bem? Aqui é o André Corleta, engenheiro eletricista, professor de matemática do Me Salva, cursinho online aí que prepara a galera para o Enem e para os vestibulares. Vamos conversar um pouco aí sobre essa trajetória. Pô, massa. Antes de mais nada, queria te agradecer pelo convite. Acho que vai ser um episódio bem diferente de tudo que a gente já fez aqui. E, cara, vou começar lá desde o início mesmo. Você fez engenharia elétrica, certo? Como que você Uhum. foi parar nesse mundo aí? Como que foi essa escolha? Cara, eu gostava de exatas, eu era um cara que eu ia bem na escola, principalmente em física, era o que eu mais gostava, mais até do que matemática. E eu sempre gostei muito de desafios, assim, também. Então, eu me sentia pouco desafiado na escola e pensei, pô, quero ir para um lugar que vai me demandar bastante, que seja difícil. E aí Aí, baita desafio também, hein? conversei com uma galera, achei que a engenharia tinha a ver, assim, porque não só pela parte teórica e pela dificuldade, mas também por ter um mercado para trabalhar depois. E aí eu juntei as duas coisas, uma carreira que parecia ter um mercado legal para trabalhar, junto com uma dificuldade alta em termos técnicos, assim. Uhum. Se diz por aí que a elétrica é uma das engenharias mais difíceis, né, em termos de matemática, de física, de conteúdo. E aí acabei indo para esse lado aí, me toquei para dentro da elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pô, que da hora. Eu tenho um pouco de calafrio quando eu falo de elétrica, porque foi acho que uma das matérias que eu mais penei pra conseguir passar na faculdade. Por mais que eu tenha tido um ciclo bem básico ali, mas era um negócio que eu tinha, credo, a hora que pegava as impedâncias lá da vida. É, foi um pouco nessa pegada também que eu entrei no Me Salva depois, né? Daí pulando um pouco da história, mas eu fui para o Me Salva para fazer as aulas de eletricidade, que era o curso das engenharias que mais pegava a galera de todas as engenharias, não só da elétrica. Então eu entrei ali para Caraca. fazer minhas aulas de engenharia no início e estão até lá hoje no canal, tem já mais de milhões de visualizações. Quando que você entrou? Só pra. Muito provável eu devo ter visto então uma aula tua. Eu entrei no Me Salva em 2013 e na faculdade em 2010. Pô, então com certeza eu peguei aula sua do Me Salva pra tentar passar ali. Maravilha, já te salvei então. Não, com certeza. E beleza, então, tipo, você falou que você entrou em 2010, certo? Ali na Federal do Rio Grande do Sul. Era na Uhum. tua cidade? Pelo que eu percebi, seu sotaque, né? Também, você é aí do Sul. Como Isso. que foi? Tipo, você mudou de cidade? De onde que você é? Cara, na verdade, eu não tive um incentivo, não necessariamente um incentivo, mas um conhecimento de outras possibilidades, assim. Eu nasci, estudei na escola em Porto Alegre e parecia na época o único caminho era fazer faculdade lá na URGS, que é de Porto Alegre também, então seguir em casa, segui morando com os meus pais fazendo faculdade, não tive que fazer grandes mudanças, foi só, em vez de ir para a escola, ir para a faculdade de engenharia. Só mudou o endereço, né? Exato. Mas então, e assim, é porque eu conversei um pouco com uma galera do Rio de Janeiro, já conversei muito aqui com a galera de São Paulo. Como que é a vida universitária no Rio Grande do Sul? É bem diferente. Eu não sei se você tem algum parâmetro do que é aqui pro Sim, eu, Sudeste. tenho- eu já visitei aí já visitei a UFSCar por aí, a Unesp Ah, também, massa. e aí é um pouco mais. Não que no Rio Grande do Sul não tenha, lá em Santa Maria eu acho que é um pouco mais assim também, com mais uma vibe de cidade universitária mesmo, de pessoas que se mudam. Para mim, como eu estava morando lá na cidade dos meus pais, onde eu já tinha meus amigos da escola, não foi uma grande mudança. Eu vivi a vida universitária, mas eu acho que para quem
quer ter essa experiência real, assim, o legal mesmo é mudar de cidade. A maioria dos meus colegas eram de fora, tinha muita gente, não muito do Brasil, porque na época ainda não tinha tanta essa abertura do Enem para vir gente de tudo Uhum. que era lugar, mas tinha muita gente do interior, de Caxias, de Bento, e aí essa galera se mudava para Porto Alegre, ia morar sozinho, então para mim parecia que eu estava um pouco atrás assim da galera, porque estava Isso todo mundo aqui. morando sozinho, fazendo mais festa do que eu. É, não, querendo ou não, eu cheguei a fazer Unesp um pouquinho antes de. Não sei se você chegou a ver algum vídeo ali antes, mas eu cheguei a fazer Unesp, saí de casa, da casa dos meus pais, depois me formei na PUC aqui em Campinas. Uhum. E foi essa, putz, voltar à vida com os pais, assim, que você sente, caraca, né? Ou toda a galera lá morando sozinha, podendo viver ao extremo, né? E Morando então, quem nas tiver essa festas, né? oportunidade, né? Essa coisa de rap não tem muito no Rio Ah, Grande do jura? Sul. É, tem muito menos, assim, é uma cultura bem mais para cima aí no Brasil. Caraca, que diferente isso, né? Porque pô, Brasil continental do jeito que é, né? São É. diversas. E falando um pouco mais sobre o curso mesmo, como, tudo bem, imagino que deva ter mudado bastante, mas como que era a grade, e até você sabe se teve alguma alteração ali de grade da engenharia? Cara, eu acho que se teve, não foi muita. O curso começa com aquelas cadeiras mais iniciais de cálculo, física, química, introdução à engenharia, e, e o início do curso era a parte que eu mais gostava. Era mais teórico, fazer conta mesmo, assim, pegar o lápis e Uhum. deduzir fórmula, né? Aquela Deus coisa, que me livre. fazer e analisar gráfico de cálculo e tal. E aí, a partir do o terceiro semestre foi o momento que entrou a cadeira de eletrônica. E Hum. quando entra a cadeira de eletrônica, entra a protoboard, que é uma, uma tábua assim com vários buraquinhos e tu faz as conexões e monta os circuitos por ali. E cara, aquilo lá para mim era um pavor, assim, porque eu não sou muito bom com pequenos trabalhos manuais, assim, sabe? Fazer aqui e tal. Eu não conseguia descascar o fio. Ou eu cortava fora o fio, ou eu não conseguia descascar. Então eu ficava Já perdeu horas, pedaço de dente também, mordendo o fio assim, ó, pra puxar? não perdi dente, mas já mordi fio. E aí ali foi meio que eu vi que, meu, não, que eu era muito mais da área mais teórico, assim, teórico técnica, assim, mais do que a mão na massa mesmo da engenharia, né? E aí conforme o curso vai passando tem diversas diversas frentes assim que dá para se especializar na elétrica. Uma delas é a eletrônica, que pro que está muito defasada assim o ensino, porque a gente aprende, imagina, a gente aprende a montar um dos projetos ali no terceiro semestre era de fazer o relógio. Então tu Hum. pega e faz todo um relógio só com fiozinho e com circuito lógico para montar e fazer mostrar o horário ali. O que, pô, é claro que é um aprendizado super legal, mas hoje em dia toda eletrônica é baseada em programação. As coisas são muito pequenas para a gente mexer com a mão. E tinha muito pouca programação dentro da grade da elétrica. Então, isso é uma das coisas que acho que o curso peca um pouco, né, de não ter tanto viés de programação. Aí, além da eletrônica, tem áreas que são mais de potência, assim, então, para tu trabalhar com geração de energia, transmissão de energia, de pensar Tá. mais em sistemas de alta tensão, assim, alta corrente, transformador grande, aquela coisa, subestação. E aí tem uma outra área que foi a que eu mais gostei, que é a área de sistemas de controle, que inclusive tem uma faculdade específica que é controle e automação, né? Mas que Uhum. os sistemas de controle tem muito na elétrica também. Então, basicamente, ali o que a gente faz é fazer é ter um sistema que segue uma entrada. Então, eu quero regular o nível de água de um tanque, eu tenho que fazer um sistema que meça o nível da água, que me diga, bota mais água, tira a água, para manter o nível constante do tanque. Isso aí tu extrapola para outras coisas do tipo um braço de robô que tem que pegar a garrafa da água, então tu tem que controlar esse braço. E essa parte da engenharia ela é muito legal porque ela é muito matemática, e aí eu gosto.
é uma coisa muito mais teórica de fazer conta, de entender as funções de transferência, no domínio da frequência, do tal, tal. E ali eu comecei a fazer uma bolsa de iniciação científica, eu gostei bastante. Depois acabei fazendo meu TCC nessa área. Minha professora estava louca para me puxar para o mestrado depois, mas aí eu já virei empreendedor do Me Salva e já tinha largado de mão. Ah, então você entrou no Me Salva ainda durante a faculdade. Isso, no meio da faculdade, ali em 2013. Caraca, Tava caramba. Mas eu, na você verdade, chegou a formar? sim, me formei. Tá. O, teve uma, tem uma coisa da engenharia também que eu critico bastante ali, que é a questão de trabalhar, né? Estagiar, no caso. Eles, na Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, pelo menos, isso é por departamento, tá? Mas daí no da Uhum. elétrica, ele só deixava a pessoa estagiar quando tivesse 50% do curso concluído. E eu Que ainda não demora, né? tinha. Porque você pegar tem isso de amarrar, por exemplo, você tomou pau em cálculo, amarra grande parte do curso. Sim, aham, com certeza. E, cara, daí demora para a pessoa conseguir ter experiência de mercado. E aí eu estava no terceiro semestre, eu ainda não podia estagiar, mas eu fui para uma entrevista, passei na entrevista, os caras me chamaram, e aí eu fiz o diabo lá naquela faculdade, fui com os papéis lá até conseguir um professor que assinasse o meu estágio. Ouvi alguns nãos lá, mas eu estava bem disposto a trabalhar, começar a ganhar algum dinheiro ali, ver como é que funcionava de fato o mercado e o trabalho de engenharia na indústria. Aí eu peguei esse estágio era na Fitesa, que é uma empresa de não tecidos. Não tecidos é um tecido, só que ele não é tecido, ele é Pô, prensado. É um tecido de como se fosse de plástico, assim, de um polímero que tá. prensa e faz para fazer. Agora a Fitesa deve estar bem aí depois da pandemia Pô, porque fazia máscara, né, sim, e sim. equipamento de E é hospital. prático, né? Deve ser mais prático pra, sei lá, você bota na máquina ali, ele já traz É, certinho. vem umas bolinhas assim, é umas bolinhas e aí entra num tubo, esquenta as bolinhas, elas derretem e aí transforma num tecido nas esteiras assim. Mas aí essa minha experiência de estágio na indústria foi o que me mostrou que eu não queria trabalhar como engenheiro na indústria. Eu Uhum. saí, fiquei 2 anos lá, consegui juntar um pouquinho de dinheiro, fiz um intercâmbio e, e vi que não era aquilo que eu queria, e aí que me veio a ideia de, pô, acho que talvez ser professor seja uma ideia interessante aí, nunca tinha dado aula e aí fui me aventurar. Não, você tocou acho que num ponto muito importante, na verdade, que é eu sou muito fã de que você precisa testar as coisas pra saber se você gosta ou se você não gosta. Então, a gente, assim, eu entendo que existem várias realidades, tem aquelas pessoas que, pô, entra na faculdade, ela já precisa estagiar porque é a forma dela sustentar ali. E tem outras pessoas que ficam um pouco mais acomodadas. Ah, eu vou procurar estágio a hora que eu só precisar mesmo e tudo mais. E muitas vezes não é nem pelo dinheiro, é justamente pela experiência de você descobrir o que você quer fazer. Porque às vezes você tá meio desanimado no curso, a hora que você vai estagiar, você começa a ver sentido em algumas matérias que antes, puta, você nem. Ah, pra que eu vou usar isso? Ou até mesmo você começa a conseguir filtrar, pô, quais matérias que você vai se dedicar mais e quais você não vai se dedicar tanto, porque você sabe com o que você quer trabalhar, né? Uhum. Claro, com certeza. E também começa a ver como que funciona o mercado no geral, que também não é só aquelas coisas que tu vai aprender na faculdade, mas que acho que praticamente, dizer aí, qualquer profissão vão ter habilidades, principalmente de comunicação interpessoal, que são muito importantes, ainda mais num mundo cheio de informação que a gente vive, assim. Então, se percebe também que não é só a faculdade, mas que tem outras coisas que precisa aprender para conseguir se dar bem dentro de um certo mercado, né? Com certeza, acho que cada vez menos ter só o diploma é um diferencial, né? A gente sai da escola e vê, pô, passei na federal, eu tô feito, né? E aí, ao mesmo tempo, não desmerecendo nenhum tipo de trabalho, né? Mas aí você vê teve um meme que surge aí bastante. Você entra no Uber, assim, e o cara fala assim, ah, eu fiz faculdade aqui.
Então, tipo, eu acho que as pessoas meio que se acomodam, elas sentam em cima do diploma e não é só o diploma que vai te garantir, né? Você tem que correr atrás de um diferencial ali para poder conquistar seu espaço, né? Cara, acho que é bem por aí, assim, o cara hoje o diploma com certeza ainda vale muito, Uhum. vai ser um primeiro filtro, assim, numa seleção de emprego, por exemplo, vão ver sim qual é a tua faculdade e mas vão ver as tuas experiências também e não vão te contratar só por isso. Vai ser a entrevista que tu vai fazer lá para mostrar se tu consegue ter uma desenvoltura, se faz sentido para ti ou não o cargo, né? Então é muito mais do que o diploma e se acomodar com o diploma realmente não é uma boa ideia. A gente Sim, está com um sim. companheiro aqui. Como que ele chama? Feynman. Feynman? Feynman é o Richard Feynman, é o físico que foi Nobel de Física e que é um grande professor também. Caraca, tem mais algum outro que, sei lá, chama um Tesla da vida? Não tem, o outro é o Titi, aí não tem nada a ver. E como que é, por exemplo, lá dentro na faculdade, na universidade, pelo menos como era, a relação com os professores? Porque, pelo menos, uma grande crítica que eu tenho aqui das faculdades mais do Sudeste, as que eu tive contato e que eu ouvi a galera conversando também, é que tem um certo comodismo ali, né? Porque os professores, eles estão, na verdade, eles são doutores e eles são contratados como pesquisadores. E dar aula é tipo um extra que eles têm que fazer, né? Não é o core do trabalho deles. E como que eles lidam com isso? E até os alunos, né? Tem algumas organizações, tipo o Centro Acadêmico, que apoia os alunos nessa relação com eles? Cara, uma coisa que eu aprendi trabalhando com muitos e muitos professores no Me Salva é que é muito difícil generalizar para quando se fala de professores. Assim, tem muita gente que é muito boa, que está lá para ajudar os alunos, para dar boas aulas, para realmente ensinar, mas tem outros vários que seguem um pouco dessa linha do que tu falou. É a Uhum. galera que está muito mais preocupada com a sua pesquisa do que com de fato ensinar. Então tive alguns professores muito ruins em termos de não dar uma aula que fosse boa e aí cobrar demais na prova. Então, Nossa, é sacanagem isso. e, e assim, não só isso, mas lá na elétrica especialmente tem professores assim que, cara, situações de preconceito, assim, problemas comportamentais de que não deveria, essa pessoa não deveria estar numa sala de aula, assim, sabe? Caramba. Tem algumas histórias bem pesadas lá da elétrica relacionado com os professores, assim. Mas, de novo, assim, não são todos. Não, com Tem, tem, certeza. tem professor ali, tem um professor especialmente que era de uma cadeira que é ondas eletromagnéticas e, cara, é um conteúdo muito difícil, assim, muito avançado, é uma física, é uma cadeira muito teórica, muito avançada e a maioria da galera não gostava desse professor, porque ia super mal nas provas. Só que eu adorava a aula do cara, assim, eu acho que o cara ia lá e ele realmente era muito bom no que ele fazia dentro da sala de aula, só que a matéria era complexa e ele era muito exigente, então as pessoas tomavam um pouco de pau na prova. Para esse cara, eu acho que tudo bem, o nível de exigência o professor também pode, de certa forma, decidir, principalmente se ele der uma aula que esteja de acordo. Se Sim, eu, manter a eu, coerência, né? eu dei isso na aula e estou cobrando na prova, beleza. Agora, o problema é o cara que vai lá, dá uma aula meia boca, ou tem alguns professores que botavam os doutorandos para dar aula, assim, tipo assim, Hum. só pega e dá essa aula, e tu vê que eram uns slides que ele usava desde 1990, tá com o mesmo slide até E deve 2010, estar até hoje ainda. tá até hoje lá, e num nível de exigência muito fora do que era dado na aula, assim. Então, tem algumas cadeiras que são bem traumáticas lá na elétrica. E a gente, quando fala assim, pô, que a gente formou em engenharia elétrica, guerreiro, hein? Pô, é difícil. Pior que é mesmo, o negócio é punk. É, a dica pra galera que tá entrando aí, pelo menos aqui do nosso lado,
A sorte, por exemplo, que a galera que mora em república, ou que divide, ou que tem uma boa relação com os veteranos, é justamente que você pega os macetes, né? Porque apesar de esses professores terem uma matéria foda, sempre tem um macete ali que você consegue, ó, ele repete algum tipo de questão, né? Você pega, ó, os caras têm um drive, né, que hoje ainda facilita, que você tem lá o Google Drive com prova antiga pra caramba, você sabe, se estudar direitinho, você muito provavelmente vai repetir questão, né? Porque se o cara não atualiza o slide desde 1990, eu duvido que ele vai fazer prova nova sempre. Tem sempre as manhas, assim, né? Dá para uma coisa que é interessante de fazer que eu fiz é que de vez em quando os professores vão mudando também, né? Então, tem vezes que tem alguns caras que são mais carrascos, notoriamente, assim, e tem outros que são mais novos, que estão começando, tinha uns que não estavam meio nem aí, não cobravam nem chamada, faziam um trabalhinho e passava. Teve uma cadeira dessas da elétrica que eu tinha um professor que era um assunto que eu não gostava, que era de instalações elétricas, então para trabalhar com montar a planta elétrica de uma casa, por exemplo, para trabalhar junto com um engenheiro, com um arquiteto, um engenheiro civil, um arquiteto. E, e é uma cadeira que é cheia de regrinha, que é assim, pô, tem que ter um interruptor na cozinha a tantos centímetros da pia, e daí esse interruptor tem que ter um fio com uma bitola tal, e daí o disjuntor é desse tipo. Então é um monte de regra, 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 regra. E o professor dava uma aula muito ruim. Daí eu fiquei sabendo que no próximo semestre ia ser outro. Já estava mais pro fim da faculdade, ele não estava tão pilhado já pelo tirar A em tudo, aquela coisa. Falei, meu, Sim, sim. deu para essa cadeira, semestre que vem eu faço. Parei de ir na aula e fui pro semestre que vem e fiz com o cara mais de boa ali. Não, Bem tem dessa. tem que ter a malandragem também, né? Não adianta, Um porque pouquinho. senão você vai ficar quebrando a cabeça à toa. Ainda mais no seu caso, que você já sabia, né, que você queria ir pra área acadêmica. É. Cara, daí eu fiquei entre essas, assim, eu fiquei entre dar aulas. A minha ideia no início seria terminar a faculdade e fazer algum mestrado fora, assim, no exterior. Uhum. E dar aula de engenharia, assim, essa era a ideia no início. E aí eu fui para o Me Salva, e aí acabei entrando para o empreendedorismo ali, e aí o bichinho do empreendedorismo pegou e nós estamos até hoje. Que massa. Mas, pera aí, eu juro que eu já entro no Me Salva, porque eu tô muito curioso. Mas assim, você falou da questão acadêmica e me veio. Os professores lá, eles trazem os alunos muito para a área acadêmica mesmo, por conta das pesquisas? Então, tipo, pô, vem fazer a iniciação científica, vem ser doutor aqui comigo, né? No Cara, tem. futuro, óbvio, tem que passar pelo mestrado, doutorado, mas Aham. eles puxam muito? Puxam. Eu acho que não só eles puxam, como a própria grade curricular da faculdade incentiva isso, assim. Porque Caraca. o cara aprende uma coisa na faculdade, no mercado de trabalho vai fazer uma coisa diferente e às vezes dá um baque. Eu na elétrica ali, eu tinha muitos colegas que eram o estereótipo do nerd, assim, sabe? O cara super inteligente, que ia super bem nas provas e tal, mas, cara, era o nerd introspectivo, assim, difícil de Uhum. conversar, de puxar papo, aquela coisa. E essa galera, é óbvio que podem aprender, se tornar ótimos profissionais. Eu também não era o cara mais desenvolto até começar a dar aula todo dia. Mas, mas às vezes essa galera, quando chega no mercado, vai fazer um estágio numa indústria, num lugar, acaba vendo que, tipo assim, ah, velho, é muito mais do que o conteúdo do que eu preciso, assim, eu preciso me comunicar, preciso falar, e aí já puxa de volta para uma zona de conforto de tipo, cara, vou continuar estudando lá, fazendo minhas contas, né, fazendo pesquisa, que eu fico lendo, escrevendo, converso só com os professores ali e tal, então, E conversa uma vez ou outra só também, né? Sempre. exatamente. Caraca, não, e aí você falou. Assim, eu acho que tem alguns cursos muito específicos que eles. É meio difícil ficar falando em estereótipo, mas é muito notório isso. Você bate o olho em alguns cursos, você pega as pessoas com o mesmo estilo, assim, né? Assim, caramba. É, pelo menos senti, mas não da faculdade, mas eu senti quando eu tava, né, na faculdade.
Eu falei assim, caraca, essas pessoas quando elas forem pro mercado de trabalho mesmo ali, elas vão ter uma dificuldade com as soft skills que a gente fala, né, e tá super em alta aí, por Uhum. simplesmente, às vezes, não ir pra uma festa, por exemplo, ou não ir pra frente do bar, matar um dia de aula que seja, sabe, só pra descontrair e conversar mesmo, fazer contato, aprender, se relacionar. Então, É, acho que para quem pelo menos, né, e nem não vou nem falar só da área de mercado de trabalho em si não, porque o seu caso, como professor, pô, comunicação se não tá ali, não tá no pódio, né, das principais, habilidades, né. mas é também sempre falo que é tudo questão de treino também, assim, né? Eu não, eu era um cara muito mais tímido antigamente. Quando comecei a, se tu for ver minhas primeiras aulas de circuitos lá do Me Salva, era fala galera, vamos fazer aqui o circuito, lei de Ohm. E aí, se entrar hoje em dia, já é. E aí, gurizada, vamos dar! Gritaria, aquela coisa, né? Então o cara vai aprendendo também com a prática, assim. Acho que todo mundo Com certeza. se expondo acaba aprendendo, né? Precisa, né, vai uma hora vai não senão Vai precisar. e como que foi essa questão do Me Salva? Você ele surgiu com um grupo de amigos de vocês aí? Você entrou depois de um tempo? Uhum. Na verdade, o Me Salva, ele foi criado pelo Miguel, que é o nosso CEO, fundador até Uhum, hoje. O Miguel fez um. Ele, na verdade, tem até uma história anterior, que eu já conhecia o Miguel, ele também era da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da elétrica. Ele caraca. é dois Seu anos mais veteranão. velho que eu. É 2 anos. Ih, E aí, tomou trote dele? quando eu fui fazer elétrica, ele foi o cara que eu perguntei. Ele era a única pessoa que eu conhecia que fazia engenharia na Federal. Falei, tá, e aí, meu, como é que tá a elétrica e tal, né? E aí ele falou, não, muito legal, vem pra cá, a elétrica é massa. E aí digo que me arrastou pro buraco pela primeira vez. E aí, alguns anos depois, ele criou o Me Salva, ele dava aulas de matemática presenciais, num cursinho normal, dava aula de cálculo para engenharia e de matemática para o ensino médio. E aí teve a ideia, assim, foi uma coisa meio orgânica de tipo, meu, vou gravar umas aulas aí, vou postar no YouTube. O YouTube na época não tinha nem negócio de canal no YouTube, era só meio que vídeos soltos, assim, né? E aí Aquela ele, bagunça toda, né. e aí ele começou a fazer essas aulas, ele pegou um formato que era a aula da mãozinha, que até hoje a gente tem lá no Me Salva, que só aparece a mão ali, e simplifica Caneta um pouco as azul, né. coisas. Era muito azul e preto no início. E aí ele começou a fazer, e o canal começou a bombar, assim, as pessoas começaram a assistir, pedir mais. Foi uma coisa muito de timing, assim, né? Com Porque certeza. hoje em dia já tem tudo que é coisa no YouTube. Na época, aula. Não tinha aula no YouTube. Em português. De cálculo, muito menos, assim. Então, era sem concorrência lá no início. Era muito Aí específico também, né. é, claro, toda Sim, a sim. inovação ali da aula da mãozinha, o Miguel tem uma didática muito legal também, conseguiu criar um público legal ali para o Me Salva. Eu acompanhava um pouco ele pelas redes, eu via e tal, torcia por ele, até que chegou esse ponto que eu não tinha, eu tinha feito já o estágio, não sabia o que queria fazer, pensei, pô, talvez dar aula é uma ideia legal, e aí falei com ele acho que até foi ele, postou no Facebook do tipo, busco jovens, que daí ele ganhou o prêmio, né? Em 2012 ele ganhou o prêmio Jovens Inspiradores, então ele já mudou, veio com uma cabeça mais empreendedora, de fazer um negócio, e aí tinha um Uhum. post ali mega inspiracional no Facebook, de busco jovens para transformar a educação do Brasil, é coisa meio utópica, assim. Eu falei, cara, quero dar umas aulas aí, vou falar com o Miguelzinho ali. Chamei ele, fui lá, conversamos, daí marquei uma primeira aula teste. E aí essa primeira aula teste eu regravei ela umas 20 vezes até entrar no padrão. E, e depois disso eu saí fazendo aula. E eu virava as tardes lá
no estúdiozinho emprestado do Me Salva e ficava gravando as aulas e gravei muita aula, assim, fazia o dia inteiro de aula e foi nisso que eu fui pegando essa cancha, fui aprendendo, fui treinando e aí o Miguel me chamou, cara, vamos entrar nesse negócio aí junto comigo, quero que tu seja meu diretor de conteúdo na época, é, diretor de Caraca, conteúdo que com salário responsa. de estagiário, era contratado como estágio na URGS. E, e aí começamos nessa jornada aí que já tem 8 anos agora. Caraca, tem 8 anos que Que você eu tá no Me entrei, né? Salva. O Caramba. Me Salva É mesmo já tem verdade, né? já. 2013. Uhum. E, e faz quanto tempo que você começou a trabalhar com o público de vestibular? Aí a gente teve uma época no Me Salva que foi meio turbulenta, em que a gente, jovens, mais jovens, ingênuos, queria abraçar o mundo e queria fazer de tudo. Assim. Então era o Me Uhum, Salva, tinha começado com aquelas aulas para engenharia, e a gente começou a botar coisas de ensino médio, de repente surgiu a ideia, pô, vamos fazer para ciências da saúde, vamos fazer para área de negócios, vamos fazer para concurso. Começou a meio que ter múltiplos focos, múltiplos públicos. E aí, quando foca em muita coisa, não foca em nada, cara. é. E aí deu ruim, assim, teve uma época ali que foi meio tensa para a empresa como um todo, não estava dando muito resultado e tal, a gente já tinha investidores por trás. E aí foi lá em 2018 para 19 mais ou menos que a gente decidiu fazer uma mudança na missão como um todo, que antes era ser o melhor parceiro do estudante, então a gente queria ajudar todo mundo, independente do estudante, a gente queria estar ajudando. A gente mudou para foco em aprovação. E aí foi a partir de 2019 mesmo que a gente começou a ter um produto 100% focado no Enem e nos vestibulares daí. Caraca, hoje então não tem mais faculdade, é só aprovação mesmo. Cara, tem lá no mesalva.com, escondidinho no cantinho, tem lá reforço do ensino superior. Ainda Aham. tem as aulas, todas as aulas de engenharia estão lá, tem as aulas de ciências da saúde, mas é uma coisa muito de cantinho. Tem gente que chega, que usa, a gente acaba ajudando Uhum. ainda uma galera, mas o 99,9% da energia de todo mundo que trabalha tá no Enem. Entendi. Pô, então você já tá em contato com essa galera já tem um bom tempo, né? E Uhum. qual que você sente que é a principal, não a principal dúvida, mas assim, pô, eu lembro que quando eu estava prestando vestibular, eu não tinha muito pra mim o que eu queria fazer, sabe? Qual que você sente que a galera. Porque assim, eu vejo muito extremo. Aquela galera que sabe mesmo que é medicina ou direito, geralmente, que, puta, tem influência da família e, né, ou nasceu, ou às vezes um veterinário que ama muito os animais, né? Como Uhum. que você sente da galera que são os principais pontos, não necessariamente acadêmicos ali, né? Mas que deixa a galera um pouco desorientada pro vestibular. Uhum. Cara, eu acho que é meio difícil. Tem a medicina, assim, acho que é um curso que com certeza é o mais concorrido e mais desejado e tem toda uma aura por trás da medicina e é um público específico, assim, né? Uma galera que sabe que é muito difícil, que vai ter que se preparar por mais tempo, que tá um desafio muito grande na frente e principalmente aí para a medicina tem que vir com essa ideia de que não é de primeira, assim. Isso é importante, eu tento deixar claro isso pra galera, assim, que meu, quer entrar nessa? Vamos lá, é possível, sim, mas temos que assumir que é um desafio muito grande. Tem que estar E aí, disposto, né, e saber aceitar a realidade também, né, porque é, eu vejo muito que, pô, pelo menos aí sendo muito nichado em questão de medicina, as pessoas eu já vi gente fazendo aí 4, 5 anos, até mais, né, de cursinho, e a pessoa começa a duvidar da inteligência dela, né. Primeiro que eu não acho que vestibular seja algo pra medir inteligência de ninguém, uhum. porque com a nota que eles conseguem lá, puta, você não passou por um, você passava em todos os outros cursos, né. Acho que isso que é Cara,
especialmente pelo Enem, assim, passar em medicina é punk, assim, tem um quê de sorte também. Tipo, a nota do Enem usa uma metodologia que chama TRI para calcular a nota, que ela funciona razoavelmente bem em matemática e em natureza, mas em linguagens, em humanas, não funciona, assim, é uma coisa realmente meio loteria. Então, tu pode ter pessoas que acertaram mais ou menos, o mesmo número de questões e tiraram notas diferentes, que não necessariamente vai passar, vai ter uma nota. Então, tipo, duas pessoas com a mesma nota, um passa, o outro não passa, e os dois acertaram o mesmo número de questões, o que é meio complicado, assim, né? E aí tem a questão da redação também, que ela passa por dois corretores, mas também existe um quê de subjetividade na hora da correção da redação ali que assim, o cara, para passar em medicina, ele tem que, obviamente, tem que estar muito bem preparado, tem que saber muito dos conteúdos, e se ele for muito bem, vai passar, mas tem uma galera que vai ficar ali em torno de 145 a 150 acertos ali que precisa ter um pouquinho de sorte também de quais acertar e quais errar. Isso é bem intenso, assim. E, Caraca. e das outras profissões, cara, eu não sei, eu acho que eu sinto que tem pouca informação sobre isso. A gente procura trazer alguma coisa no Me Salva, ali perto do SISU, de escolha de carreira. Acho que tem uma coisa muito de tempo de cada um, assim, também. Eu vejo pouca gente hoje dizendo que não sabe o que quer fazer na hora do SISU. Uhum. Na hora de escolher lá no final mesmo, né? Não na hora de prestar o curso. O Enem, Na por hora de exemplo. prestar, assim mesmo, Ah, tá. tipo, começando o ano ali, se for dar uma aula de o que você quer cursar, eu acho que mais de 70, 80% chutando aqui, mas eu acho que diriam que já sabem o que querem fazer, assim. Uhum. E, cara, é uma escolha. É muito doido isso, assim, né? Porque o cara tem que escolher um negócio normalmente jovem e Sem ter com visto muito nada, né? Da nada, vida. muito pouca informação do mercado, assim, né? Eu, eu sou a favor, dando uma idealizada no mundo aqui, eu acho que deveria ter algumas grandes áreas por exemplo, engenharia. O cara não precisaria escolher entre a elétrica ou o controle e automação ou engenharia da computação antes de entrar, assim. Poderia entrar em engenharia, faz o cálculo, faz a física, daí escolhe ali, pô, quero fazer a introdução elétrica, quero fazer a introdução à mecânica, e aí depois disso ele pode escolher, até porque o início é muito parecido entre todas Uhum. elas. Então acho que, sei lá, acho que seria um modelo mais Pô, ia ser interessante, maravilhoso. do que forçar a galera, pô, escolhe aí agora que, né, não sabe de nada de como funciona o mercado, não conhece quem trabalha com isso. Ah, até mesmo a volatilidade no mercado, né? Por exemplo, quando eu tava Uhum. prestando vestibular, você falou que você entrou em 2010, né? Isso. Eu entrei em 2014. Eu tava prestando vestibular em 2013. Eu lembro que na época falava muito de engenharia de produção, engenharia de controle e automação, que foi um dos que eu fiz. Ainda não falava tanto de computação, mas já estava crescendo, né? E Uhum. aí hoje eu olho e falo assim, caraca, se eu não tivesse, sei lá, se eu tivesse feito produção, minha vida ia ter tomado um outro rumo absurdo, assim. E computação tá super em alta, né? Então é meio difícil também. E aí, até aproveitando o gancho, como que você sente o mercado, por mais que você não esteja, mas imagino que você tenha talvez alguns colegas, como que você sente o mercado de elétrica hoje? Cara, tem oportunidade. Eu acho que, assim, pegando. Eu acho difícil, a não ser vagas extremamente técnicas, assim, do tipo construir uma subestação, trabalhar com construção de subestação, por exemplo. Aí tu vai ter que ter um cara que é da elétrica para fazer. Mas a grande maioria das profissões eu vejo que o engenheiro, independente da área, ele vai conseguir se virar e tentar aprender ali, assim. Então acho que tem bastante mercado para as engenharias
porque no fim desenvolve muito um pensamento analítico, uh, e aí para trabalhar em grandes empresas, né? Tu vê, sei lá, tem uma Ambev da vida, assim, vai ter vaga lá, né? Quando o cara tiver, vai ter vaga de estágio, vai ter vaga de trainee, mesma coisa para consultorias, por exemplo. Então tem essas vagas mais generalistas, que sempre vai ter, todo ano tem programa de trainee dessas empresas maiores, e tem algumas vagas muito técnicas, mas que é muito menos que tem aqui no Brasil, assim, porque aqui a gente não trabalha com P&D, assim, raiz, então vai desenvolver a Ah, máquina que vai fazer o não tecido lá da Fitesa, vai pegar uma máquina da Itália lá que os caras traziam e vinha pronta, assim. Então, não vejo muita oportunidade técnica de trabalhar assim, pô, aprender controle e automação, fazer mestrado em controle e depois achar um emprego aqui que tu vai desenvolver sistemas de controle brasileiros. Não tem, uhum. aqui é muito, o país é muito mais de pegar coisa de fora, trazer para dentro e montar e distribuir assim, né? Então, acho que tem, em resumo, tem bastante mercado para todas as engenharias, mas não tem muitos mercados mega técnicos, mega específicos assim, que o engenheiro pode, ao longo da carreira, ir decidindo e vendo o que tem de bom. Acho que a principal dica é fazer estágio, conversar com pessoas, entender o que tem de oportunidade. Acho que tem um amigo meu, por exemplo, que que hoje ele trabalha numa área bem técnica, ele é muito inteligente, e ele trabalha programando, então tu vê, ele não aprendeu na faculdade, ele foi aprender depois, mas ele trabalha em Israel lá, velho, Caraca, cara, ele faz, cara, ele faz Israel é o sistema polo, um dos polos, né, de tecnologia absurdo, assim. de segmento de avião pilotado automático, sabe, umas coisas assim, muito massa. Então tem como trabalhar com tecnologia. Mas não dá para parar na faculdade, vai ter que estudar outras coisas, vai ter que aprender a programar, vai ter que se especializar. Mas emprego vai ter. É, então, isso até é uma coisa que eu tava pensando aqui conforme você estava falando, que acho que com essa migração que teve da grande indústria mesmo para a China, principalmente, ali para a Ásia no geral, né, não só China, a gente perdeu um pouco dessas posições mais técnicas mesmo de algumas áreas da engenharia, né? Então, beleza, a mecânica ainda hoje, você tem algumas atuações, porque você precisa dar muito reparo, né, no que já tem hoje, Uhum. mas na verdade acho que todas acabam indo muito mais talvez para um reparo do que para criação mesmo, né? Seria muito difícil É, você cair ali, por exemplo, o engenheiro eletricista ou eletrônico ou de computação, por exemplo, que vai mais para a parte de um hardware ali. Cara, aqui no Brasil vai ser muito difícil você trabalhar num sistema embarcado para você criar coisa desse tipo, porque não uhum. tem no Brasil. Então, eu entendo isso que você fala dos mercados, que emprego não vai faltar, mas talvez não vai ser naquela área que você estava vendo na faculdade. Porque eu vejo hoje muito a engenharia como um diploma coringa, que você vai poder trabalhar em mercado financeiro, que não tem nada a ver, ou você Exato. vai acabar tendo que migrar para uma programação, porque hoje programação você pode trabalhar literalmente em qualquer lugar do mundo, Uhum. consultorias de forma geral. Então, acho que é bem isso, né? É, tem um. Eu tive um gestor no Misava que falou, cara, um cara formado em engenharia e que sabe se comunicar bem, esse é um ótimo gestor. Porque o cara tem o viés analítico e de resolução de problema da engenharia e tem a comunicação dessa soft skill, assim. Então, engenheiros tendem a ser também ótimos chefes, ótimos gestores, ótimos líderes, tendo esses skills, né? Então, Uhum. acho que é bem por aí, meu. É uma coisa bem generalista mesmo, assim. Eu veria nesse sentido. Tem um diploma e dá para trabalhar com quase tudo, né? Dá para trabalhar com quase tudo. E para aquela pessoa que, pô, não, beleza, eu entendo que dá para eu trabalhar com tudo, mas eu quero fazer engenharia elétrica mesmo. Quais seriam vai, aí no mundo ideal, né? Óbvio que a gente sabe que o mercado já não tá tão assim, mas quais são as atribuições
de um engenheiro eletricista. Eu fico, porque assim, alguns episódios anteriores eu conversei com um menino que fez engenharia eletrônica no IME, e eu perguntei, né, a diferença de eletrônica para elétrica, entendi a dimensão, né, dos circuitos que vocês trabalham, Uhum. e, enfim, quais são, né, os campos mesmo que dá para atuar? Cara, de área, assim, técnica, engenheiro, eletricista, eu acho que tem uma questão de planejamento, não é planejamento que chama, é projeto, fazer projeto elétrico. Então, isso é coisa que só o engenheiro eletricista vai poder assinar, dependendo do tamanho do projeto. Então, pô, construir um prédio, eu tenho que entender de onde que vem a energia, por onde que vai, por onde que sobe, onde é que é cada coisa. Tem essa questão de fazer o projeto elétrico, que vai conversar muito com o engenheiro civil, vai conversar muito com a arquitetura, mas que é uma coisa bem técnica do engenheiro eletricista. Aí tem também uma coisa de mais de distribuição de energia para tu trabalhar, por exemplo, numa CE da vida ou na Celesc, nas concessionárias estaduais de energia, né? RGE, ou a CEMIG, sei lá. Então, trabalhar em geração e distribuição de energia, mas independente da área, assim, pensando em carreira, né? O cara, pô, quero trabalhar com elétrica, quero fazer projeto de residência e tal. Tu vai fazer um projeto, vai fazer dois, vai fazer três, vai fazer quatro, mas vai chegar uma hora que, meu, tem um cara se formando que também consegue fazer esse projeto e tu tá mais apto agora para ser o líder, o chefe desse cara e ter mais outros embaixo de ti, assim. Então, Ensinar o caminho das pedras e ganhar com o trabalho deles. aí eles ganharem também, né? Não, com Mas, certeza, não parecendo escroto. Mas, morador, é, não, porque não. obviamente eles vão estar aprendendo com você, né? Então, Claro, é. E no fim das contas, o engenheiro, salvo, claro que tem exceções, né? Eu tenho o Dindo da minha namorada aqui, por exemplo. Ele é engenheiro e ele trabalha com um negócio muito específico, que é manutenção de equipamento para fazer exame oftalmológico. caraca, Então, bem tipo, específico. é um negócio que, assim, que ele é o cara do Brasil que sabe fazer isso. Assim. Então, ele pega, levam ele de avião lá para, sei lá, para Paraíba para consertar a máquina, porque ele é o cara que sabe fazer. Essa é uma exceção, assim, é muito raro. No geral, tu vai começar fazendo um trabalho mais operacional, que tem a ver com a engenharia, com certeza, mas à medida que a carreira avança, o ideal para crescer, né, financeiramente, profissionalmente, é acabar liderando um time, pegando uma equipe. Acho que esse é o caminho mais natural. Você acaba criando uma bagagem também que te facilita na hora até de escolher projetos, né? Porque às vezes no começo você tá ali, você topa tudo e não só escolher, mas na hora de planejar, né? A forma como você vai resolver aqui, puta, implementei na dois projetos antes desse, era uma solução muito parecida, né? Então, Uhum. É, é... Fala aí. não, manda abraço. Eu tinha uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer lá no início, mas acabei lembrando aqui. Quando a gente estava falando do curso, e aí, óbvio, acho que casa muito com a questão de mercado de trabalho. É um curso mais pro prático ou mais pro teórico? Aliás, tem como ele não ser prático? Porque, querendo ou não, no final, por mais que vocês tenham que saber muito a teoria, né? Senão vocês vão queimar, sei lá, um edifício inteiro. O cara colocou um resistor diferente. É, mas assim, dá pra ser enfim, como que é, né, essa distribuição das aulas, ou até mesmo o que seria o cenário ideal, né, na sua concepção? Cara, eu acho que é um curso muito mais teórico do que deveria. Ah, eu, por exemplo, assumo que, cara, não vou querer trocar um disjuntor aqui, entendeu? Ah, sabe fazer? Cara, talvez até saiba, mas assim, o eletricista é o cara que sabe mesmo, assim, sabe? Então, tipo, uma coisa interessante da elétrica
que são muito bons os engenheiros que vêm de curso técnico, porque a galera que faz técnico em eletricidade, aí sim que pega a manha, assim, que pega a Não tem medo de tomar malandragem do choque, negócio. né? Ah, que tu vai olhar ali, tu já bate o olho, tu já sabe, para esse fio é para esse disjuntor, vai queimar porque a corrente do forno e do aquecedor estão no mesmo circuito, assim, então tem uma malandragem assim do eletricista, dessa coisa manual também, de pô, desencapa o fio e bota aqui, prende, mexer com ferramenta e tal. Isso tem pouco no curso de engenharia elétrica, eu acho que deveria ter bem mais, e, e hoje é isso, assim, quando me perguntam, às vezes meus amigos me ligam, me perguntam, meu, por que, sei lá, caiu o disjuntor, eu não consigo ligar, o que que eu faço? É um eletricista. Quer que eu faça as contas aqui para ti? Eu faço aqui. Eu sempre digo, meu, me dá. Eu posso fazer as contas se tu quiser. Agora, arrumar mesmo, tu vai ter que chamar um cara que sabe. Claro, né, tem a galera que gosta mais dessa mão na massa. Eu também, além de achar o curso pouco prático, eu também não gostava muito disso. Então, nunca fui muito atrás. Sim, Gostava sim. de fazer conta, de fazer matemática. E mas tem uma galera que entende muito mais, assim, e que acaba indo atrás e acaba aprendendo, né? Mas eu acho que o curso deveria ser muito mais prático do que teórico do jeito que ele é hoje, assim. Não, eu acho até porque acho que casa muito com o que a gente estava falando que os engenheiros hoje, eles, né, ainda mais sobre a questão da comunicação, podem ocupar cargos de gestão facilmente. Só que isso é uma coisa que eu, pô, aprendi com a minha mãe desde pequena. Ela falou assim, meu, se um dia você quiser mandar, não mandar, né, mas se você quiser liderar, você tem que saber o caminho das pedras, você tem que ter passado por aquilo. Então não adianta você sair da faculdade achando que você sabe tudo, porque você estudou lá, você fez todas as contas, e você não sabe a prática, né? Porque o cara ali, o eletricista, por mais que ele não tenha todo o conhecimento teórico que você teve, que você adquiriu ali na faculdade, meu, ele sabe muito mais só de experiência, porque ele sabe que teve uma vez que ele queimou um forninho elétrico, por exemplo, porque ele conectou junto com a geladeira. Aham. E, sei lá, então eu acho que seria muito bom, óbvio aí, né, mais uma coisa utópica da universidade, mas que tivesse, ou que pelo menos a galera que entre agora busque. Eu vejo isso muito acontecer por meio de instituições acadêmicas, né? Que você tem ali um contato um pouco mais mão na massa, às vezes. Você chegou a participar de alguma? Tá aproveitando ou não? Cara, muito pouco, assim. Tinha a galera ali, né, tinha o DCE lá. Não, não era nem DCE. Como é que era? Tipo, empresa Nossa. júnior, coisa dessa. Tinha. Cara, eu participei pouco, assim, de atividade acadêmica extracurricular. Eu fiz bolsa de iniciação científica por um tempo, que depois foi super bom, que daí eu já emendei no TCC com a minha professora orientadora. Era o da Hélio, diretório acadêmico lá da elétrica. Tinha galera que fazia lá, tinha as eleições e tal, mas eu acabava não me metendo muito ali. No máximo ia lá, tomar um cafezinho lá com o pessoal, jogar uma sinuquinha. Momento de relaxar, né? Eu acho. Exato. Pô, eu fiquei tão feliz quando eu vi na faculdade que tinha isso. Eu nem sonhava que tinha esse tipo de lugar. É literalmente, pra quem não sabe, né? Pra quem não viveu isso, tem algumas faculdades aí que você entra e tem um espaço literalmente pro aluno, né? Tem algumas faculdades que tem, sei lá, mesa de sinuca até, é tipo um predinho, uma sala especial para os alunos, né? E Tem por curso pool, ainda. mesa de ping-pong. Lá na engenharia tem. Da hora. E, ô André, até eu tenho uma última pergunta para te fazer mesmo. Na verdade, eu tava pensando como te fazer essa pergunta, porque você conversa com vestibulandos o tempo inteiro e imagino que você sempre solte dicas para eles que não sejam só relacionadas à matemática, né? Aham. Mas acho que até talvez seja interessante mudar a abordagem. Se você pudesse virar pro André lá de 2010, né, quase 10 anos atrás, né, acho Aham. que uns 11, 12 ainda, quando você estava prestando vestibular, cara, o que você falaria para pra aquele jovem que não tinha visto nada do mundo ainda, que estava prestes a entrar numa faculdade, prestando vestibular ali?
que, sei lá, fosse trazer talvez uma segurança maior do que seria esse futuro aí, esses 5 anos muito loucos que são a vida universitária, porque não tem como. De alguma forma ele vai ser muito louco, porque você vai virar a noite estudando, você vai passar muito perrengue. Acho que faculdade você passa muito perrengue. E o que Cara, você falaria pra aquele jovem lá? eu acho que eu ia falar para buscar outros lugares para fazer a faculdade. E acho que, dado que agora eu sou um manezinho da ilha que tô morando em Florianópolis, eu já diria, vai pra UFSC aí, vai pra Vai Floripa, surfar. vai surfar, velho. E para fazer a faculdade em outro lugar, acho que teria sido bem legal, teria sido uma experiência massa. Mudaria toda a minha vida, né, velho? O cara nunca sabe. E talvez, cara, tem um curso que eu gosto muito na faculdade, que é engenharia de produção. Eh, Sempre tem um preconceito, assim, da galera das engenharia mais técnicas, assim, é tipo, produção, genérico, não sei o quê, mas eu acho que justamente por isso que ela é importante, assim, por ter esse viés mais generalista, mas com um foco em gestão, em processo, em métrica, assim, acho que essas são as coisas que teriam agregado mais para mim como empreendedor, como empresário hoje, do que de fato, mas a teoria eletromagnética lá, raiz, apesar de eu gostar, né? Eu gostava, mas isso não me impediria de aprender isso por outras vias e fazer uma faculdade que ia ser mais leve, não ia ser tão difícil, não ia ser tanta virada de noite assim, ia poder fazer uma coisa mais leve, eu acho que ia agregar mais para o meu futuro e não ia deixar de aprender as coisas que eu gosto, assim, tipo, separa um pouco o que tu gosta do que realmente vai ser bom pro futuro, porque talvez não seja a mesma coisa, assim, a gente tenta juntar sempre, né? Mas no fim das contas, eu hoje percebo muito o valor de uma formação generalista, assim. Então, ia falar, meu, aprende de tudo aí, velho, aprende um pouco de cada coisa, não precisa se prender em uma coisa só. E daí não vai ter erro. Tu vai chegar e vai conseguir fazer tudo direito aí. É só ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa e aprender a aprender, assim, aprender a estudar, porque isso é o que vai acabar nos diferenciando num mercado de trabalho competitivo aí do século XXI. Caraca, aí sim. Oh, cara. Filosofada monstra. Não, Foi mas longe. importante. Eu assino embaixo essa questão do generalista. Eu acho que vai ter a hora certa de você se especializar. Eu acho que as pessoas acabam. Quando você tá muito no início ali de carreira, às vezes você se especializa em algo que, sei lá, às vezes é um tiro no seu pé que daqui 15 anos, na hora que você precisar fazer outra coisa, né? Sei lá por qual motivo, meu, já era, porque você não sabe olhar pra cima e, né, Aham. se É, virar com outras coisas. aham. E até acho que uma coisa bacana que dá pra tirar um pouco da tua vivência da faculdade, aí você até me corrija se eu estiver enganado, tá? Mas teve alguns episódios atrás, teve um amigo meu que ele comentou assim, cara, quando eu tava escolhendo a faculdade, o meu curso, eu tava pensando muito mais no que eu ia gostar de trabalhar do que no curso em si, né? No tempo que eu ia passar ali. Então, as pessoas. Eu vejo isso muito. Eu vi muito isso quando eu tava prestando vestibular e ainda, às vezes, quando eu tô conversando. Pô, molecada ali de 17 anos, com medão de escolher uma carreira e ter que seguir pra ela o resto da vida. E não é isso, né? Pô, seu caso, 100%. Você fez engenharia elétrica e é professor de matemática. Óbvio, tem uma relação, mas. Aham. Cara, o mundo dá voltas, assim, não. E a gente ainda tem muito na cabeça uma trajetória linear de vida, assim, de colégio, faculdade, trabalho, casamento, filhos, né? Tipo, meio que. Até os 30 tem que estar tudo resolvido. E não é mais assim, até porque a expectativa de vida já tá maior ainda, né? O cara ainda tem Né? isso. Dá pra resolver tudo até os 40. Tem mais 10 anos aí pra você dar umas tenteadas. Exatamente. Pô, aí até.
indo mais pro finalzinho mesmo, você tem algum outro recado que você queira dar pra galera, alguma coisa do tipo? Cara, eu acho que da nossa conversa dá pra pegar um pouco da minha visão, da minha história aí e tentar digerir de acordo com a realidade de cada um, assim. Uma coisa que eu penso muito no Me Salva, ensinando a galera e levando a galera para ser aprovado, é que cada um é muito único, assim, tem a sua história, tem seu background, tem a sua família, tem os seus gostos, as suas facilidades e dificuldades. Então, acho que o podcast aqui é muito massa e parabéns por Obrigado. estar trazendo esses assuntos, porque é normalmente o que a gente vê assim desses de conteúdo de carreira é uma coisa mais traz o profissional para contar como que faz, fala sobre, mas tem um pouco de mais de vida real assim por trás, então sabendo que cada história é única, vai na fé aí, traz teu caminho e não tenha medo de errar e mudar depois, que acho que tem tempo para isso. Lembra que a expectativa de vida aumentou. Isso é muito importante. É, É... Pô, André, queria te agradecer de novo aí por ter se disponibilizado a participar. Tenho certeza que vai agregar muito aí pra galera. Eu acho que é até bacana trazer uma visão de alguém que já tá há mais tempo no mercado, né? Eu tenho conversado muito com recém-formados e, pô, beleza, você acabou de viver a faculdade, mas você não sabe tanto ainda, né, do que é o mercado em si. sim. E que massa, brigadão mesmo. Te desejar todo sucesso aí nas aulas. Galera, se vocês Dá-lhe, estiverem mano. aí com dúvida de matemática, já sabe, ele é o cara. Chega mais. E, e Obrigadão, eu que aí, agradeço o convite aí, foi muito massa. E conta comigo aí, boa sorte também no podcast, na carreira aí, tamo junto. fechou, brigadão. E aí, galera, só não esquece, viu, de se inscrever, curtir, compartilhar com o passarinho, com o papagaio e tamo junto. Importante. Até Feito. o... Valeu, até o próximo episódio. Falou, tchau, tchau.